Bem-vindo, caro espectador, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e os seus fundamentos. Hoje vamos abordar o tema: o que é verdadeiramente a Igreja? Como é entendida à luz da fé católica? E, ao longo do programa, responderemos a estas três perguntas. O que significa a palavra Igreja? O que é verdadeiramente a Igreja? E, por fim, o que queremos dizer quando falamos do mistério da Igreja? Para começar com o tema, ouçamos a opinião de algumas pessoas. O que é para si a Igreja? A igreja, para mim, é um lugar de refúgio, é também uma casa, é um local de oração, é um local onde sou sempre bem-vinda, quer tenha sido um dia mau ou um dia bom, quer esteja com um bom feitio ou mau feitio, sou sempre bem-vinda naquela casa e, portanto, é um espaço de refúgio para mim, a igreja. Vamos então à primeira pergunta. O que significa a palavra Igreja? Facilmente se pensa a Igreja simplesmente como o edifício, maior ou menor, onde se realizam cerimónias religiosas, ou então, saindo fora do edifício, com uma grande organização, esfiada pelo Papa, com a colaboração dos bispos, dos padres, dos cardeais, por aí adiante. Embora a noção de Igreja inclua estes aspectos, a Igreja verdadeiramente é mais, muito mais e muito diferente disto. Ouçamos então o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o significado da palavra Igreja, isto no parágrafo 751. A palavra Igreja deriva do verbo grego ekklesia, que é chamar fora. Significa convocação. Designa as assembleias do povo, em geral, de caráter religioso. É o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego para a Assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao chamar-se Igreja, a primeira comunidade dos que acreditam em Cristo reconhece-se herdeira dessa Assembleia. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. O termo Kyriake, de onde derivam Church, Kirish, significa aquela que pertence ao Senhor. Neste texto bem esclarecedor destacam-se estes aspectos. Primeiro, o significado da palavra Igreja tem que ver com uma assembleia convocada por Deus. A palavra tem na sua raiz o sentido de chamamento, de convocação. E é exatamente essa palavra grega, kalein, de chamarem, que se depois evoluiu a palavra para dar a palavra em português Igreja. No entanto, as palavras church ou Kirche em inglês e alemão, respectivamente, têm uma outra origem e essa origem é em relação com a palavra também grega Kyrios, que significa Senhor, e Kyriake, quer dizer aquela que pertence ao Senhor. Quer dizer que nas línguas inglesa e alemã o significado da palavra Igreja, nessas línguas, tem que ver com a família do Senhor e, portanto, com essa comunidade que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Depois, um outro ponto é que a origem e o significado da Igreja têm então que ver com a revelação de Deus ao povo de Israel, já no Antigo Testamento, e a sua entrega da lei que o constituía como o seu povo santo. De facto, Deus convocou o seu povo, tendo Moisés à sua frente, e é a esse povo que Deus confia as leis santas, os mandamentos de Deus, ou as 10 palavras, como lhe chama a Bíblia, ou então os 10 mandamentos, ou simplesmente a lei, num sentido bastante diferente daquilo que nós entendemos nos nossos ordenamentos jurídicos sobre o sentido da lei. A lei
A lei, neste sentido bíblico, é de facto aquele conjunto de instruções e de orientações que Deus dá ao seu povo para se relacionar com Ele, mas também para se relacionar entre si e, portanto, para ser verdadeiramente o povo santo de Deus. Depois, a partir deste sentido, ainda no contexto bíblico do Antigo Testamento, vem a passagem do conceito também para o Novo Testamento. E aí temos a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo e dos fiéis cristãos, que é constituída pelo acolhimento do Evangelho e que esta comunidade sente-se continuadora desse antigo povo santo. E, portanto, a Igreja, no sentido cristão, é herdeira da Igreja, ou dessa Assembleia de Fé que constituía o povo santo de Israel. E quem congrega verdadeiramente e quem convoca verdadeiramente este povo, esta comunidade, é Deus. É Deus que chama à fé e à participação no seu amor através do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo e dos sacramentos. A Igreja é o povo de Deus e um povo que é convocado, que é chamado por Deus. É interessante que nós exprimimos isso mesmo quando, no início de uma missa, a Assembleia responde à saudação do sacerdote, exclamando: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tomemos nota disto. Bendito seja Deus. Portanto, bendizemos, louvamos, aclamamos a Deus. Porquê? Porque Ele nos reuniu. Nós estamos na Igreja para a celebração da missa, porque Deus nos reuniu, e nos reuniu através de quem? Reuniu-nos no amor de Cristo. É Cristo quem nos ama e é Cristo quem nos congrega assim, em resposta ao chamamento, aos dons que Deus nos deu. E é significativa esta resposta que é dita, esta aclamação que é dita no início da celebração da Eucaristia. E depois de vermos então este significado, passemos então à segunda pergunta. O que é verdadeiramente a Igreja? Ouçamos de novo o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 752. Na linguagem cristã, a palavra Igreja designa a Assembleia Litúrgica, mas também a comunidade local ou toda a comunidade universal dos crentes. Estes três significados são, de facto, inseparáveis. A Igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe nas comunidades locais e realiza-se como Assembleia Litúrgica, sobretudo eucarística. Vive da palavra e do corpo de Cristo e é assim que ela própria se torna corpo de Cristo. Neste parágrafo destacam-se três significados da Igreja, todos eles interligados, e que permitem participarmos verdadeiramente da Igreja. A Igreja é vista não como uma organização, a Igreja é vista como uma assembleia de pessoas que estão reunidas na fé, reunidas no amor de Cristo, para celebrar os louvores de Deus. E isto quer na missa, quer noutra celebração. Portanto, o sentido da Igreja é uma assembleia de fiéis reunidas no amor de Cristo. Primeiro sentido da Igreja. Sempre que a gente participa de uma assembleia, numa pequena comunidade, numa igreja de um lugar, na igreja paroquial, na catedral, ou então numa multidão, como é o Santuário de Fátima, estamos aí a vivenciar a Igreja. Mas a Igreja é mais do que este momento. Ela é também, este é o segundo significado da Igreja, é também uma comunidade de fiéis cristãos que habitam num determinado local ou região. E aqui a Igreja é, portanto, algo de estável e que se identifica de uma forma especial, de uma forma completa com a diocese, tendo à sua frente o bispo como pastor próprio, e por isso falamos da Igreja que está em Leiria Fátima, que está em Coimbra, que está em Paris, que está em Luanda ou em qualquer outra
diocese do mundo. Portanto, a Igreja neste sentido. Mas esta Igreja local ou diocesana é composta, digamos assim, por outras comunidades que são chamadas também Igreja. É neste sentido que uma paróquia é também uma igreja que faz parte da Igreja local, que é a diocese. Terceiro significado é que esta multiplicidade de igrejas locais, todas elas em comunhão umas com as outras, porque participam da mesma fé, porque se integram no mesmo povo de Deus, então temos aqui a Igreja no sentido universal, a Igreja no sentido de o povo de Deus, o povo que Deus reúne no mundo inteiro. E, portanto, a Igreja universal, presente em todos os povos, a Igreja que está presente em Leiria Fátima, que está presente em Roma, que está presente na Índia, na própria China, no Japão, na América Latina, na América do Norte, é a Igreja neste sentido universal e que tem como centro de unidade e de comunhão o Bispo de Roma. O bispo de uma igreja local, o bispo de Roma, é este que é símbolo e que preside à caridade, a este povo todo de Deus. Mas depois esta igreja está presente em vários sítios. Então, unindo os três significados, podemos dizer que a igreja total, a igreja universal, o povo todo de Deus, no sentido qualitativo, existe nas comunidades locais, nas dioceses e, em certo sentido, também nas paróquias, mas realiza-se e manifesta-se como uma assembleia litúrgica, como um conjunto de fiéis que estão reunidos à volta do altar do Senhor para escutar a sua palavra, para oferecer, para receber os seus dons e para também se entregar a si próprio ao Senhor, para receber dele a bênção, a força, a graça para a sua vida de todos os dias e para a comunhão que os une entre si. Portanto, são estes três significados da Igreja. Passamos então à terceira pergunta. O que queremos dizer quando falamos do mistério da Igreja? Da Igreja como um mistério. Referimos a Igreja como realidade ao mesmo tempo divina e humana. É projeto e obra de Deus, mas constituída e governada também por homens com as suas grandezas e as suas fragilidades. Ouçamos o que diz o Catecismo nos parágrafos 758 e 759. Para prescrutar o mistério da Igreja, é conveniente meditar primeiro sobre a sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre a sua progressiva realização na história. O Eterno Pai, que pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens à participação da vida divina, para a qual a todos convida em seu Filho e, aos que creem em Cristo, decidiu convocá-los na Santa Igreja. Esta família de Deus constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. De facto, a Igreja, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na Antiga Aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Neste denso parágrafo, põe-se em referência que é Deus, no seu mistério trinitário, que constitui a origem da Igreja. A Igreja é obra de Deus, participa do mistério de Deus, dos seus desígnios, das suas intenções, dos seus planos para revelar o amor de Deus aos homens. E, portanto, a Igreja, digamos assim, existe tanto mais quanto contempla o seu Deus, quanto acolhe a palavra e os dons de Deus e se estrutura, digamos assim, sob a obediência, sob a inspiração, no discernimento daquilo que Deus quer dela.
porque é realmente Deus quem convoca a Igreja, quem a une, quem a guia ao longo da história humana, dotando-a das suas graças e dons. É significativo a este propósito aquilo que o Papa Bento XVI disse quando renunciou ao seu cargo de Bispo da Igreja de Roma e de Papa, dizendo que a Igreja é do Senhor, é de Jesus e a Ele, digamos assim, a confiava para que inspirasse a Igreja para encontrarem um outro pastor que a congregasse. Portanto, o Papa Bento XVI tinha esta clara consciência de que a Igreja é de Cristo, a Igreja é de Deus e deve obedecer, mesmo na sua organização e na sua vida, deve obedecer constantemente a Deus. Mas esta Igreja que é de Deus, que é obra de Deus, digamos assim, vai se encarnando na história dos homens e, portanto, também tem as marcas próprias do mundo. E essa é outra parte, a parte frágil. Se é grande, se é divina por aquele que a constitui, por aquele que a guia, é ao mesmo tempo frágil nas pessoas humanas que a constituem e que a lideram. E, portanto, é este sentido de mistério que envolve a Igreja. Não desenvolvemos isso muito, poderá acontecer que noutros programas venhamos a desenvolver mais isto. Isto nos faz perceber que a Igreja tem, portanto, este sentido de mistério e que é importante contemplar e ter este sentido porque só na fé nós podemos entender verdadeiramente a Igreja. E é por isso que, passados 2000 anos, com tantas vicissitudes, também com tantos pecados, com perseguições externas, mas com pecados internos, a Igreja tenha subsistido, não obstante todas essas vicissitudes, todos esses problemas, todos esses trabalhos. E subsiste precisamente porque, assim cremos, é divina, embora feita com as fragilidades dos homens. E vamos caminhando para o final do nosso programa e ouçamos o testemunho de algumas pessoas em resposta a uma pergunta como esta: como me sinto membro e participo na vida e na missão da Igreja? Para ser membro e como é que eu me sinto membro da Igreja, acho que acima de tudo parte um bocadinho individualmente de cada um. Para pertencermos à Igreja parte também da nossa iniciativa e, portanto, eu sinto que pertenço à Igreja quando contribuo de alguma forma, seja numa leitura na missa, seja a acolitar, seja na preparação de uma adoração, seja no crisma dos adolescentes, seja, portanto, em todos os momentos preparatórios que levam à celebração, e acho que a nossa pertença depende muito do nosso trabalho, do nosso esforço e dedicação. E depois de termos assim ouvido alguns testemunhos, recomendo que leia, se possível, os parágrafos 751 a 759 do Catecismo da Igreja Católica e, naturalmente, em reação, na sequência desta abordagem do tema da Igreja, que se sinta verdadeiramente membro vivo, ativo e corresponsável da Igreja como a grande família de Deus presente em todo o mundo, mas ao mesmo tempo presente, concretizada nas pequenas ou nas grandes comunidades. Pode ser na comunidade da sua aldeia, pode ser na sua paróquia, pode ser até no seu grupo cristão ou até na sua própria família, porque a família é chamada também a igreja doméstica, a igreja que vive numa casa. E em todo o lado, esta igreja testemunha o amor e as maravilhas de Deus em favor dos homens e mulheres, de todos os homens e mulheres. Obrigado pela sua participação e pela sua atenção e até ao próximo programa, se Deus quiser.